de vocês propriamente começarem? Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do Vitor, do Neilton, Senhor, aqui, e eu quero te pedir que tu direciones tudo aquilo que vai ser conversado. Tu tens grandes sonhos e projetos para os seus filhos, e o seu desejo é que a gente prospere. Mas é como a tua palavra diz, né? Por falta de instrução, a gente acaba perdendo muitas coisas, se lamentando por muitas coisas. E os teus filhos, eles querem instrução, querem ajuda, que o Senhor possa, Senhor, alinhar a necessidade com o dom aqui nessa tarde, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu nem perguntei, mas como aqui, eu acho que o Neilton, você segue firme, né? Amém. Firme e Glória forte. a Deus. Eu não sei se você é cristão. Você é cristão, Vitor? Sou da Assembleia de Deus do pastor José Dantas. Então tá tudo em casa. Aí eu nem pergunto, porque eu já sempre começo as reuniões orando, se a pessoa quiser ou não quiser, ela já vai entrar. Não tem melhor forma de começar uma reunião como essa. É verdade. Que Deus na frente, né? Deus dá a oportunidade de a gente se aprimorar, conhecer, estudar, mas é Ele que dá a resposta certa sempre. Sim. Então, Sulamita, deixa eu te explicar um pouquinho, porque eu sei que o teu tempo também é muito corrido, para ver o que você pode ajudar as nossas vidas aqui, a nossa empresa. Tá. Em 2018, nasceu um desejo no meu coração, depois de ser mandado embora de uma empresa, tá? No coração do pastor Cláudio, de abrir uma empresa de higienização, tá? A gente abriu essa empresa de higienização e, por falta de conhecimento, assim como você falou, em 2022, 21 para 22, a gente entrou numa dívida de quase R$500 mil, tá? A gente estava todo enrolado, devendo banco, cheque especial, empréstimo, cartão, era o imposto que não pagava mais. Então, assim, Simples Nacional, que a gente foi fazer um cálculo, por baixo era R$500 mil, tá? Só que mesmo no meio dessa turbulência, entrou no nosso coração de a gente abrir uma outra empresa também, tá? Num outro segmento, que era no segmento de controle de pragas, que é essa empresa que você conheceu, a Prime Protect. Okay. Tá? Aí, ela surgiu quando? Quando que nasceu a empresa? Aí, em 2000, ela está com 3 anos agora. Em 2022, no meado de 2022, em junho de 2022, tá? Ela está com 3 anos e meio agora, a Prime Protect. Aí foi quando a gente conheceu o Neilton e a Lívia, tá? Que entrou como os nossos sócios. Então, se tornou 4 sócios. Pastor Cláudio, Neilton, Lívia e eu, tá? A Lívia é o quê? De alguém? É a esposa do Neilton. Ex-esposa, desculpa. Tá. Aí, tudo bem, tá? Aí, agora em 2025, no finalzinho do ano, nós decidimos em dividir a empresa, tá? Dividir? Isso. A gente chama de 2 empresas, a gente dividiu. Uma ficou para o lado de lá e a gente ficou para o lado de cá, eu, o Neilton e o pastor Cláudio, tá? Mas quando você fala dividir, você fala o quê? Ele ficou com a outra empresa? A Lívia ficou com outra empresa. Eu, o pastor Cláudio e o Neilton ficamos com a Prime Protect, tá? Tá. Agora, a outra empresa não tem mais nada a ver com vocês, só com a Lívia. Não tem nada a ver, só tem a ver com a Lívia. Tá. E hoje a gente é uma empresa que 99% dos nossos contratos, eles são contratos públicos, tá? Para entidade pública, a gente fecha para... A gente tem contrato hoje em Rondônia, em Ariquemes, com o Instituto Federal. Está dando um problema. É o quê do Distrito Federal, que eu não entendi? Deixa só o minuto mudar aqui, que ele acho que abriu o som dele, agora está dando eco. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora melhorou. Perfeito. Então, a gente quando fez essa separação, a gente entrou no embate, né? Porque o que acontece?
Eram 3 leigos aqui de finanças, porque a nossa parte é muito operacional. O Neilton hoje ele faz direito, eu faço engenharia ambiental, e o pastor é mais um psicólogo, mais financeiro mesmo. Aqui a gente tem essa não posso se dizer assim, uma pequena deficiência, porque a gente faz aquilo dentro do nosso conhecimento, mas a gente não somos profissionais na área de finanças, tá? Ok. Então, a gente tem hoje contrato com o Instituto Federal de Rondônia, com o IEF de Rondônia, em Ariquemes. Hoje a gente tem a Prefeitura de Porto Real, a Saúde, a Prefeitura de Porto Real, a Educação. A gente agora ganhou um contrato em Jacupiranga, São Paulo, né, Neito? A gente também tem contrato com a Albertina, Minas Gerais, Mar de Espanha, Minas Gerais, e alguns outros contratos que a gente tem ainda também, como o SESC, Marinha, são contratos um pouquinho mais pequenos, tá? E hoje, a nossa preocupação maior é como agir no financeiro. Quais estratégias assim ser tomada para a gente não entrar num colapso? Vou te dar um exemplo, tá, o Sulamita? Agora, essa semana, nós recebemos a informação de Rondônia que eles vão atrasar o nosso pagamento. E nós temos 12 funcionários lá em Rondônia. 12 funcionários, tudo CLT. Ainda tem mais o material que a gente fornece, que é o material de insumo, entendeu? Então, é um custo assim, que a gente tem por baixo lá de 50 mil, né, mesmo? Por essa... Os insumos, os impostos, você bota aí 55. Com essa faixa etária, entendeu? Então, hoje, basicamente, o Neilton ele fica muito é muito dedicado, entendeu? É muito esforçado, entendeu? Só que é algo que ele, tipo assim, teve que agarrar de unhas e dentes, que não era a praia dele, entendeu? Porque eu falo assim, Sulamita, eu posso estar errado naquilo que eu vou estar falando, tá? Mas eu não sei se há uma grande diferença de você organizar suas contas de casa e organizar as contas da empresa. Porque da casa parece ser bem mais fácil, né, do que de uma empresa, né? Eu acho que cada empresa tem mais detalhes, né? Tem mais cuidados, mais perigos. Muito mais perigos, porque tem questão... muita coisa a gente foi entender agora. Vou te dar um exemplo. Nós emitimos, o Neilton descobriu isso, nós emitimos a nota fiscal de Rondônia, e a gente pegava o INSS e descontava em cima do valor total, e descobrimos que era só para a gente descontar em cima do valor da mão de obra. Olha só, tu descontar 11% em cima de 65 mil, e agora tu descontar 11% em cima de 28 mil. A diferença que dá, né? Que sobra, né? Entendeu? Então, essas coisas assim que a gente, graças a Deus, está conseguindo ajustar, mas a gente queria, tipo assim, ver uma forma que a gente pudesse trabalhar o dinheiro, fazer caixa, aquilo que a gente pode fazer, entendeu? A gente entra na nossa força, igual a gente veio de uma viagem agora de Minas Gerais. Tá? A gente executou tudo lá, a gente pegou tudo que a gente gastou, todos os insumos, custo com estadia, com almoço, com tudo, e bota tudo ali, imposto, e vê qual foi a nossa base de lucro, entendeu? Só que aí o Neilton, assim, que é mais do financeiro, ele vai poder conversar melhor contigo, porque a gente está numa fase de crescimento, a gente tem uma empresa que a gente investiu muito nela, porque a empresa a outra que ficou para a Lívia, ela é uma empresa bem assim, quando eu falo simples de atuar, ela é simples de atuar, você abre a empresa e se você tiver a captação de cliente, você executa. A nossa não, a nossa só as licenças para tirar é um período de 1 ano, porque você tem que ter licença do INEA, licença da Anvisa, licença do IBAMA, vigilância sanitária, então tem vistoria, então é algo muito complexo, entendeu? Não é algo fácil, porque você mexe com a área ambiental, né? Controle de pragas, captura de animais sinantrópicos, entendeu? Então, isso exige. A gente está entrando para um outro ramo agora que a gente ganhou um contrato em Manaus, que é a sucção de fossa, que é caixa de gordura, caixa de esgoto, fossa séptica, limpeza de poço artesiano, entendeu? Então, a gente está expandindo. Então, a gente quer expandir, a gente quer crescer, mas a gente quer crescer com o pé no chão, entendeu? Crescer Organizado. É a melhor coisa. Saber o que a gente pode fazer. Eu dei muitos tiros no escuro em questão de contrato, que a gente se enrolava, achava que ia ter lucro, e não tinha lucro, entendeu? Então, a gente que acha que é lucro, não é lucro. Então, Sulamita, deixa eu falar um pouquinho. O que acontece? Eu não tenho
eu não tenho muito conhecimento para investir uma sabedoria. Eu tenho conhecimento disso, administrar minha casa, sempre administrei. Então, aqui, o que eu faço? Né? Eu procuro, ó, o que eu gastei aqui, o que eu gastei ali, o que me sobrou, vou investir isso aqui. E procuro adquirir conhecimento. Mas por que descontou isso? Mas por que descontou isso? Por que descontou aquilo, descontou isso, aquilo, descontou isso? Então, eu tento buscar conhecimento para quê? Para minha empresa pagar menos impostos e eu poder ter mais lucros em cima disso aí. Viajamos agora, gastamos R$ 1 de bala, tá lá, não tá. Está tudo familiado. O que eu gastei, qual foi a minha margem de lucro, entendeu? Então, tudo isso aí entra no meu planejamento. No meu planejamento futuro. Até para pedir um aditivo, eu posso calcular. Ó, o pedágio aumentou aqui, ó. Aqui nós pagamos tanto, aqui eu paguei tanto de combustível, aumentou tanto, o insumo aumentou tanto. Então, a gente vai pedir uma adequação financeira, ou reequilíbrio financeiro, entendeu? Então, isso aí, eu estou começando a adquirir aos poucos, mas eu não tenho tanto conhecimento. Estou buscando, eu faço direito. Não tem nada a ver com o ramo de finanças. Entendeu? Porque, Solamita, a gente tem um problema, só para deixar para você entender onde a gente quer chegar, o ponto que a gente quer chegar, é o seguinte, eu vejo também, assim, no meu ponto de vista, no meu olhar, assim, bem superficial na empresa, que na empresa escorrem muitas coisas pequenas, tu tá entendendo? Mas que no final, canalizando tudo, dá aquele montante grande. O que você diz que escorre, que é pequeno? O que você me dá de exemplo? A gente tira coisas que são necessárias, mas que, tipo assim, no meu ponto de vista, talvez poderia ter uma estratégia de, tipo assim, ó, o operacional eu já trabalhei em empresa que era assim, ó, no operacional tem tanto aqui para gastar por mês, você vai ter que se virar com esse valor que você tem para gastar. A gente hoje não tem meio que uma limitação para essas coisas, tu tá entendendo? Porque já tem empresa que vai chegar assim, ó, cara, eu tô precisando disso, ó, então você vai ter que segurar, porque o nosso orçamento desse mês acabou. Vai ter que esperar abrir o orçamento do outro mês para você pegar e para a gente trabalhar em cima disso, entendeu? E hoje mesmo que a gente não tem a gente não é regrado assim a esse ponto, entendeu? De entender que a gente tem aqueles custos pequenos, né? Com material de escritório, com compra de escritório, aí tu pega aqui, deposita um valor aqui, aí tem um custo com um carro que vai que quebra. Então são coisinhas pequenas assim que a gente vai tirando, que ela vai, no final, né, Neilton, acaba dando um montante. O Neilton é o que mais puxa a corda, é o que mais, assim, tenta... Tá no lugar certo, né? Mas às vezes a gente é meio teimoso com ele, entendeu? Entendi. Tá, deixa eu fazer algumas perguntas. Qual que é o faturamento anual da empresa de vocês? Então, eu não sei porque eu assumi agora em final de dezembro, mas eu acredito que ano passado chegou na faixa etária de 750 mil. 750 mil. Entendeu? Tranquilo com a ideia de... Vocês entendem a ideia de faturamento e receita, que são diferentes? Então, a gente entende mais ou menos, entendeu? Quando você fala assim, 750 mil, é tudo que entrou? Isso, tudo que entrou, tá? Porque, tipo assim, quando a gente juntava as duas empresas, dava em torno de 1,5 milhão, né, Neil, nessa faixa etária. A gente separou. Provavelmente a gente vai ter um crescimento de faturamento esse ano, porque no final do ano passado a gente ganhou alguns outros contratos, né, Neil? Então, bem provavelmente tem um faturamento maior esse ano do que o ano passado. O problema todo são as despesas, entendeu? Isso que eu vou perguntar. Porque, ó, só um contrato nosso, contrato dele, que é 6 anos, ele é 20.240 dividido... Então, só um contrato, Solamita, ele já é 800 mil por ano, entendeu? Entendi. Então, de Rondônia. Então, já passa disso, né? Já passa. Estou falando porque como o Neilton assumiu esse ano, e esse contrato a gente ganhou já em agosto, né, Neilton? Então, só ele é um contrato de 2.400.000, só que ele é dividido por 3, entendeu? Por 3 anos. Então, ele é 800 mil por ano, entendeu? Entendi. Então, nessa realmente, né, Neilton? A gente já faturou mais. O problema é que a despesa dele é uma despesa... Isso que é... Agora que eu estou tentando igualar ela,
Eu não consegui, desculpa, eu não consegui ouvir o início que você estava falando, Neilton. Então, ela inicialmente, a minha despesa estava assim. Isso no contrato de Rondônia, tá? A minha receita estava menos. Eu estou tentando igualar agora para janeiro, fevereiro, para depois eu fazer isso aqui, ó. Pelo menos ter um lucrozinho. Tá, então, peraí, deixa eu entender. Então, esse contrato de Rondônia, vocês têm 800 mil por ano, mas a despesa passa de 800 mil? Então, passou, por quê? Porque no início, eu tive que fazer uma viagem para Rondônia, assim, em cima da bucha. Então, nessa brincadeira, eu já gastei quase 10 mil de passagem, mais o custo de lá. Então, a gente teve um custo inicial bem alto. Então, houve-se um investimento antes, então mas essa dívida, querendo ou não, é uma dívida, ficou, né? Então, a gente achava que ia ter uma margem de lucro muito grande. Por quê, Solamente? Só para você entender, tá? A gente já entendia que lá a gente não ia ter um lucro muito bom. Entendeu? A gente entendia. Ia ter lucro, mas não um lucro grande. Só que o que a gente se espelha muito aqui? A gente trabalha com licitação. Eu não sei se você já ouviu falar em ata de registro de preço. Porque quando eu ganho uma ata de registro de preço lá em Rondônia, isso serve como se fosse uma carta para as outras unidades prefeituras aderir sem o processo de licitação. Entendeu? Então, é uma facilidade, uma porta de facilidade. Por exemplo, conheço o prefeito de Queimados, o prefeito de Queimados está precisando de serviço de prestação de mão de obra, ele vai aderir à minha ata. Então, eu ia ganhar por quantitativo. Aí, o que aconteceu? Em cima da bucha, a pregoeira deu um mole lá no sistema e não pôde ser emitida a ata de registro de preço. Então, na realidade, a gente só ficou com o contrato de lá. Agora que o Neilton está conseguindo dar uma estancada para a gente ter uma margem assim, de lucro de 8 a 9, 10 mil no mês, né, Neilton? A gente não chegou ainda nessa faixa etária, entendeu? Mas é um contrato que até agora só deu prejuízo para a gente. É uma realidade. Por exemplo, o INSS eu descontava 11%, mas o ISS ia para 8 mil e pouco. Eu consegui estancar para o quê? 5 mil, mais ou menos. Uma margem de lucro de 3 mil e poucos reais, entendeu? Só nessa visão inicialmente que eu tive. Quando vocês falaram assim, a gente já sabia que não ia ter uma margem de lucro muito grande lá. E os outros que vocês fecharam, como é que é em relação a lucro? Então, uma outra pergunta embutida. Vocês têm uma clareza em relação a qual é o custo que vocês têm real para cada serviço? Real, não. A gente sempre tem aquela estimativa, né? Mas agora, a partir de agora, o que eu estou fazendo? Cada serviço, eu estou fazendo esse levantamento. Eu tenho essa margem por exemplo, eu fiz agora de margem de Espanha. A de Porto Real também, eu já tenho margem de Porto Real. Alguns serviços eu já faço essa planilha. A passagem, almoço, custo do café da manhã, eu já monto uma planilha, eu sei que aquilo ali, foi 5 mil, mas eu tive, inclusive, com um imposto, né? Eu já tive um prejuízo não, tive uma despesa de 3 mil, então eu tive um lucro de 2 mil. Isso. Eu já estou, a partir de agora, eu tenho feito isso, Para começar a colher essas amostras, né? Começar a criar o padrão de vocês. Porque esse é um grande problema. Quando a gente não sabe exatamente quanto que está o custo, aí a gente acaba dando um preço que não está cobrindo aí o que vocês precisam. E isso aí que ele está fazendo agora vai ajudar vocês. Né? Porque precisa saber métrica para saber quanto que eu gasto nesse serviço aqui. Eu não sei como é que é o negócio em si, né, a detetização, mas, não sei se tem um produto e quanto de litragem que eu uso para fazer tantos metros de limpeza. Preciso ter isso bem claro para que vocês consigam ter uma... Hoje a gente não tem, entendeu? Porque o que acontece, Sulamita? Eu sou o mais maluco daqui, sou o mais doidinho, entendeu? Eu sou aquele cara que vejo algo e quero entrar de cabeçada, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. No início, que a gente abriu a empresa, a gente precisava de algo para conseguir outros serviços, que era
atestado de capacidade técnica, entendeu? A prefeitura, quando a gente vai licitar, além da documentação ter que estar todo em dia, que é documentação pra caramba, a gente tem que ter o atestado de capacidade técnica, que é um ato, é uma comprovação, né, que você já executou aquele serviço ali com êxito e que você tem a capacidade de executar. Então, o que a gente fazia? Pegava muito contrato baixinho para adquirir o atestado de capacitação, entendeu? De capacidade técnica. Aí hoje a gente tem hoje atestado que não falta para a gente, né, amigo? Então, graças a Deus. Hoje a gente está freando isso, tá entendendo? Vou dar um exemplo de Ariquemes. Ariquemes, eu só avisei no valor. Pô, caraca, 2.400.000, entendeu? Pô, então vamos para cima, vamos que vamos, oportunidade. Só que, na realidade, eu estava entrando em algo, Soneira, que não é minha praia, que é prestação de mão de obra, aí eu tenho que botar funcionário, aí eu tenho que botar insumo, entendeu? Então, tive esse barco, entendeu? Mas na questão... Você olhou 2 milhões e tipo assim, uau, né? Vai... Mas o que salva a gente aqui, falando abertamente, tá? São as outras de detetização que a gente tem um lucro, assim, uma margem muito boa. Vou dar um exemplo para você. Hoje a gente tem um contrato com o Porto Real, que é um contrato de aproximadamente... ele é 89... não, agora ele está 83 mil por aplicação. Só que a gente consegue ter uma margem de lucro nele aí de até 50%, né, Neil? Nessa faixa etária, né? Bom. De 50% em cima, porque a dedetização, os produtos, eles são tudo diluíveis, entendeu? Porque, tipo assim, a dedetização tem muito essa questão. A gente faz a tratativa em todo o local, e depois a gente só mantém. Então, o custo é um custo muito grande inicial para a implantação, entendeu? Mas depois, para manter, é um custo muito baixo, porque tu só fica lá mantendo, na preventiva, entendeu? Então, por esse motivo, a gente consegue ter um lucro muito bom mesmo. E sem contar que tem prefeituras que nem pagam, né? Você executa o serviço e a gente ora muito para aquela prefeitura, para o prefeito, ora por nós aí, secretário, fazer, tipo assim, vou fazer o pagamento de vocês. Petrópolis mesmo, executando 6 meses de Petrópolis, não pagou nada. Itaperuna deve quase 300 mil a gente. Petrópolis deve quase 40 mil a gente. Tem que botar esse povo na justiça? Mas é precatória, entendeu? Eu vou receber precatória, vai ser mais... Eu vou tentar negociar, a gente está tentando negociar, entendeu? De qualquer forma, mas se não tiver jeito, não vai ter para onde correr, vai ter que ser justiça. Porque ainda mais com coisa pública, é um programa sério. Outra pergunta. Vocês têm prolabore definido, distribuição de lucro? O que vocês decidiram entre vocês? Esse é o nosso outro grande problema, Sulamita. Chega a ser vergonhoso. Acho que tipo assim... Você ficou mudo. Oh. Foi? Vocês estão um do lado do outro? Será que não valia? Eu vou falar do celular direto do Neil, pode ser? Vou trocar? Tá? A gente veio para outra sala, acabou que a gente não abriu o notebook, a gente abriu um celular que era mais prático, rápido, né? Sem problema. Deixa eu desligar o meu aqui. Isso. Pronto. Aí fala sobre o Prolabore, como é que vocês fazem isso hoje? É o que o Neilton falou. É até vergonhoso a gente falar isso, entendeu? Porque acontece, a gente já está gritando por socorro até por essa questão. Sulamita, se você acreditar, quer dizer, acredite se quiser, eu tenho certeza que você vai acreditar na nossa palavra, que ninguém está blefando. A gente hoje tira um Prolabore fixo de R$3.000 por mês. Cada um. E parcelado em 3 vezes, tá? Parcelado em 3 vezes. E outra coisa,
a gente, em poucas vezes, quando entrava assim um valor alto, a gente ia lá, tirava uma quantia para cada um, entendeu? Que é algo que a gente também não quer também fazer, porque acho que a gente acha que prejudica muito, entendeu? A gente, entrou um valor alto, a gente vai lá e tira. Mas isso também foram poucas vezes. Eu, desde quando fui dono de empresa, desde lá de trás, uma empresa que faturava 1 milhão por mês, para tudo faturava isso, né, Neilton? E a gente, tipo assim, tinha funcionário que recebia mais do que a gente como patrão. Você acredita nisso? Acredito, é bem comum. Entendeu? E a gente divide o nosso salário, como o Neilton falou em 3 vezes, R$ 1.000 dia 10, 1.000 dia 20, 1.000 dia 30, para não deixar de pagar funcionário. A gente, nossa prioridade é que é funcionário, entendeu? A gente está em torno aqui de 18 funcionários, né, Neilton, nessa faixa etária, né? Então, hoje é bem complicado, mas pro labora... Esses funcionários são tudo carteira assinada? Não, só 12. Na verdade, são mais de 50%, né? Então, 12 funcionários de carteira assinada e 6... Isso. isso. São contratos. Prestador de serviço. Então, o que acontece, né? Com 2026, a gente está mudando tudo isso aí. Claro que a gente vai adquirir recursos, a gente está buscando informações, a gente está numa sala de reunião com você, inicialmente para nos orientar, entendeu? E posteriormente nos dar cobertura, né? A intenção é essa. Mas para a gente poder crescer, tirar um valor maior, assim, crescer organizado, porque até então, quem ficava na administração do financeiro, a gente ficava só no operacional, então a gente não nos envolvíamos nessa área financeira. A gente não procurava saber. Hoje, o Vitor está do meu lado, eu estou no financeiro, mas eu mostro para ele, Vitor, ó, a gente pode fazer isso. Ele me pergunta, o que a gente pode fazer, Newton? Vamos fazer isso. A gente monta estratégia junto. Por mais que eu seja o financeiro, eu não tomo uma decisão unilateral. Sempre que eu tomo uma decisão, eu pergunto para eles, gente, e aí, o que a gente acha aqui? Mas eu trago, não só trago a informação, eu já trago a informação com objetivo. Ó, a gente pode fazer isso. O que vocês acham? Porque a gente caminha junto, entendeu, seu Anitta? É igual eu trabalho no administrativo e no setor de licitação. Hoje eu tenho um parâmetro, entendeu, Anilton? Essa licitação aqui, a gente pode chegar até quanto? A gente vai ter um custo de mais ou menos quanto para ir lá em São Paulo, executar, fazer, entendeu? Então, hoje, a gente tenta, mas antes, a gente não sabia de R$ 1. Hoje, se cair 1 centavo na conta da empresa, a gente tem a gente tem como saber isso, entendeu? Mas antes, não. A gente depois descobriu que a empresa que a gente está tem empréstimo, tu tá entendendo? Então, várias coisas. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, só para eu não perder. Quanto de despesa vocês têm por mês? Despesas fixas? Em torno de... Não conto com o Ariquemes, tá? Que o Ariquemes é um valor que eu recebo, que eu já pago o Ariquemes. Ariquemes eu recebo e pago o Ariquemes. Eu não envolvo essa pessoa... Entrou e saiu. Entrou e saiu. Então, umas contas fixas em torno de 22 mil. 22 mil. Essa média aí. Ok. Eu já fiz esse levantamento, entendeu? E despesas variáveis? Em torno de quanto? Então, as despesas variáveis dependem muito do nosso faturamento, né? Por exemplo, o Mar de Espanha é uma despesa variável que eu vou ter ali. O meu imposto é uma despesa variável porque eu não sei o valor do meu imposto exato, entendeu? Entendi. Então, dependendo aí, podemos chegar a 10 a 15 mil, dependendo do meu imposto, entendeu? Por quê, Solamita? A gente tem contrato aqui que é mensal, contrato trimestral, contrato semestral, quadrimestral, tu tá entendendo? Então, tipo assim, quando vai acabando um, vai entrando o outro. Um exemplo, a gente fez agora Mar de Espanha, Minas. Mês que vem já tem Porto Real Saúde, aí no outro mês já Porto Real Educação. Aí Japipiranga já pediu também esse mês, entendeu? Então, vai entrando. Então, essas despesas, assim, elas não são uma despesa fixa, é só quando a gente vai executar os contratos. Aí eu me baseio naqueles gastos ali, por exemplo, nós tivemos um gasto de quase 5 mil, mais ou menos 5 mil para Mar de Espanha, com imposto, com tudo, entendeu? Uhum. Então, eu estou fazendo uma conta assim, bem por alto, só para entender. Por exemplo, quando você falou que agora a gente até viu que é mais, mas vocês falaram 750 mil por ano de faturamento.
Mas aí, por mês, isso daria uns 62.500, né? Se a gente fosse dividir por mês. E aí, juntando as despesas fixas e variáveis, se eu arredondar para cima, dá uns 40 mil. E aí sobra por mês, né? 22 mil reais, mais ou menos. Fazendo uma conta assim, né? Sim, sim. Por alto. E aí a gente tem que ver o quê? A empresa de vocês tem um faturamento grande. Eu vou parar e não vou dar nada assim de exato para vocês agora, mas eu preciso só entender o que vocês de fato querem para a empresa, o que vocês buscam. Quando vocês vieram para mim, vocês queriam o quê? Só para eu entender. Eu, no meu ponto de vista, uma organização financeira, entendeu? O Neilton, como eu te falei, o Neilton ele organiza tudo pra gente. Só que como o Neilton é aquele cara assim, que para gastar R$ 1 ali, tem que chegar com a nota da nota para ele, entendeu? E vocês têm algum controle? O que vocês usam de controle hoje para organizar as finanças da empresa? Eu tenho um sistema que eu lanço tudo no sistema, entendeu? E esse sistema, ele abrange o quê? A gente pediu para fazer específico para a nossa empresa. Vou te dar um exemplo. A gente tem um programador que ele vai editando tudo do jeito que a gente quer. Um exemplo, se você olhar, Anitta, hoje o nosso sistema e falar assim, ó, Vitor, fala para ele botar isso. A gente tem como botar dentro do sistema. Então, o que a gente fez? Eu tenho cada contrato, dentro desses contratos eu tenho faturamento total, eu tenho todos os custos, tá? Aí, um exemplo, se eu hoje executar 3 contratos, vou te dar um exemplo. Mar de Espanha, Educação de Porto Real e Educação da Saúde. Ele vai me dar tanto individual, o que eu faturei, o que eu tive de todos os custos, quanto ele também me dá o parâmetro de tudo, entendeu? De todos os contratos, de tudo que foi gasto e do que sobrou de lucro, entendeu? Mas isso é o que eu estou te falando. A gente fez agora, implantou agora, e está tudo novo. Por isso que o Neilton está te passando algo, mas esse é o primeiro mês que ele assumiu o financeiro. Então, muita coisa para ele é nova também, entendeu? Esse programa que vocês pegaram especializado ali, né, para o que vocês querem, ele faz uma divisão do dinheiro ou ele só mostra o que é isso que vocês falaram? O faturamento foi tanto, o custo foi tanto e sobrou tanto. Desse que sobrou tanto, esse programa distribui esse dinheiro de alguma forma para vocês? Quando eu falo distribuir, eu falo assim, separo uma porcentagem para uma reserva, separo uma porcentagem ali para um investimento, tem isso? Não, isso aí quem está começando a fazer sou eu. Eu estou começando a fazer isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um banco só para imposto, eu tenho um banco só para investimento, e eu tenho um banco para pagar minhas contas, entendeu? Isso. Só que, além disso, vocês precisam, da mesma forma da casa, né? Não sei como é que você organiza a casa. Mas, por exemplo, na nossa casa, pessoa física, a gente precisa ter o dinheiro dividido. Então, eu tenho as contas, beleza? Eu tenho a parte do lazer, beleza? E aí eu vou desmembrar o que... Não é o que sobra, tá? É o que já é pensado para ser. Mas o que vai ser para investimento, o que vai ser para reserva, o que vai ser para algum gasto eventual, eu já separo esse dinheiro para isso. No caso da empresa, além de tudo isso, eu vou pensar nas minhas férias, eu preciso fazer um caixa, né, para poder, por exemplo, pagar 13º para funcionário. Tudo isso tem que estar sendo guardado assim, né, durante o ano. É isso que eu estou perguntando. Faz isso? Esse programa orienta vocês em relação a isso? A gente consegue implementar isso nele. A gente consegue pedir para o nosso TI fazer isso. Mas hoje ele não dá isso para a gente. Entendi. Entendeu? Hoje, na realidade, eu vou dar um exemplo para você. Tá? Isso a gente até achou ruim no início, mas, de uma certa forma, agora está sendo um pouco bom. A gente também não tem lucro lá em Ariquemes, porque tem uma cláusula dentro do contrato
que uma porcentagem tem que ir para uma conta conjunta, tanto do instituto que contratou a gente como da gente, é descontado praticamente uns 8.500 por mês, tá? E nessa conta eu só posso usar ela para encargos trabalhistas. Se eu mandar alguém embora, 13º, férias, entendeu? Então, a gente no início achou ruim, mas quando chegou na época de pagar o 13º, a gente foi, mas tipo assim, o que a gente achou ruim não foi nem essa questão, foi mais também a questão de quê, ô Sulamita? Assim, a gente tem que pagar para o funcionário para depois pedir um ressarcimento, um reembolso, entendeu? Mas show de bola, mas querendo ou não, aquele dinheiro ali está guardado. Então, a gente vê como a gente acha ruim, mas como funciona, né? Na hora que a gente precisa. Não pode. Hoje a gente tem dinheiro para dispensar lá funcionário, para pagar férias, para. Né, Neil? Isso aí. O desconto de agora vai chegar na faixa etária de quase uns 40 mil, né? Praticamente, a gente tem guardado em caixa lá, né? Mas isso. Entendeu? Isso é muito importante. Tá. Mas assim, eu primeiro pago, depois eu peço o reembolso. Entendi. Mas para eu pagar, é aquilo que você falou, eu tenho que ter pelo menos um valor. Seja para depois botar no lugar. Sulamita, outra situação também, que seria uma estratégia, talvez você possa anotar aí para a nossa próxima reunião, ver que a gente vai definir direitinho, seria o seguinte: eu vi, isso aqui, Neilton, foi algo que eu vi, nem cheguei a comentar com você, mas seria bom a gente até conversar isso na frente dela. Que eu vi que, tipo assim, o Neilton, ele é muito. Ele é bom pagador, né? Então, tipo assim, ele, de vez em quando, antecipa o pagamento de funcionário. Vou te dar um exemplo, tá? Agora. Ó, é isso que eu ia perguntar, porque, tipo assim, a gente tem um 5º dia útil para pagar, entendeu? Então, eu fiquei pensando, pô, mas, cara, se houver algum imprevisto, eu estou pagando antes, mas eu poderia segurar esse dinheiro. Aí esse dinheiro fica investido? Uma parte, sim, eu deixo investido. Mas eu vou precisar usar agora porque eles vão atrasar o pagamento e se está investido, eu vou ter que tirar. Depois mas deixa esse dinheiro investido em alguma liquidez diária, porque... eu faço isso. Isso. E aí, quando a empresa é diferente de pessoa física, nesse ponto, demais. A gente, como pessoa física, a gente recebe que é pagar todo mundo. Sim. Empresa não. Empresa quanto antes recebe, quanto tarde paga. Entendi. Então é no limite do limite. Isso. Por quê? Você precisa de caixa. Então, eu faço muito isso aqui na empresa da mentoria. Eu tenho um dinheiro para investir. Já. Para reinvestir. Beleza. Mas se eu vou comprar alguma coisa, eu compro parcelado. Entendi. E eu vou tirando do dinheiro que ainda vai vir. Se me faltar, eu pego de lá. Mas é sempre jogando a dívida para frente. Totalmente diferente da pessoa física, né? Da pessoa física, você vai me ver falando assim, não, compra parcelado, paga à vista. Mas empresa, a gente precisa de caixa. A gente precisa de caixa. Então, não é deixar no limite no sentido de ficar devendo ninguém ou se enrolar. Mas se eu posso retardar o dinheiro para sair, eu vou retardar. E ainda mais se ele estiver investido, porque é mais dinheiro rendendo ali. Entendeu? Então, é diferente a dinâmica assim, da casa para a pessoa jurídica. Nesse sentido. Entendi. Eu até falei isso contigo, mas é bom, né, Nilton? A gente ter essa visão, entendeu? E a gente está, na realidade, o Sulamita, procurando muito a questão da ajuda para a gente fazer o nosso negócio crescer. Entendeu? Sim. Ninguém cria algo para quebrar, entendeu? Claro que não. Eu ouvi uma coisa muito interessante uma vez, que se nossa empresa quebra, o culpado somos nós, porque nós que administramos ela. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, tem N fatores que podem ocorrer, mas a gente está administrando, então, ela quebrou por dívida, por que não foi bem administrada? Então, a nossa preocupação é essa até hoje. E a gente até tem uma qualidade de vida boa, entendeu? Eu já tenho anos que eu não viajo por falta de coisas. Também dinheiro, mas também falta de, assim, como é que posso dizer? Falta de administração, né?
Aí você precisa vir para a mentoria Organize e Prospere. Pega a sua esposa e vem para cá que a gente vai multiplicar esse dinheiro aí. Ah, perfeito. Não, show de bola, entendeu? Não, isso é bacana mesmo, a estratégia... Porque... Pode falar. Você falou algo aí que abriu pra caramba da minha mente. É porque eu comprei um lote do lado da minha casa e eu tinha que fazer uma barragem lá, né? E você falou assim, ó, quanto mais rápido... Eu pensando, né? Porque eu fiz umas pesquisas de valores e ia fechar com uma empresa para me comprar os blocos, né, de concreto. Aí você falou algo aí que me deu um despertar. Eu falei assim, cara, eu não vou usar o bloco agora. Vou ter que ter também o valor para pagar o pedreiro, entendeu? Eu falei, eu posso esperar entardecer esse pouquinho mais? Porque quando eu for comprar isso, eu vou comprar meu cartão de crédito, né? Só vai vir para a fatura de abril, tu tá entendendo? Isso. Só cuidado, tá? Vou dar uma orientação para vocês não se enrolarem em questão assim, ó. Quando eu falo de deixar para frente, é deixar para frente só... como eu posso dizer? Só na prática do dinheiro. Um exemplo. Se vocês têm um compromisso a respeito de algo que vocês vão ter que pagar e vocês não têm certeza de entrada futura, vocês pegam aquele dinheiro, vamos supor, eu poderia pagar à vista, poderia. Eu tenho lá 50 mil, a obra vai ser 50 mil, eu tenho 50 mil. Em vez de eu pagar 50 mil, eu pego esses 50 mil, eu separo, não deixo misturado com o resto. Eu separo esses 50 mil, boto em uma caixinha, não sei qual é o banco que vocês usam, mas a maioria deles agora tem várias maneiras de você separar o dinheiro de forma mais organizada, até nomear, botar nome, botar valor, botar várias coisas que facilitam na prática. Você bota aquele dinheiro investido e daquele dinheiro você pode ir pagando todo mês o que você parcelou. Porque o perigo é você falar assim, não, vou pagar para frente, mas aí aquele dinheiro que você estava cogitando de pagar à vista, tu bota no rolo para outras coisas, e aí quando chega lá na frente, não tem o dinheiro para pagar aquilo ali. É isso aí. Você está entendendo? Por que as vezes as pessoas se enrolam? Pegar o micro, mas que é a mesma coisa, só aumenta o tamanho, mas a maneira como acontece é igual. Tem a moça lá de casa, a minha esposa está lá em casa, e ela está fazendo bolo para vender. Aí, o que ela faz? Ela fala, já sei, vou comprar uma batedeira, porque aí é um investimento, né? Não, é para fazer o bolo, beleza. Aí ela vai lá e passa um cartão. Mas ela passa o cartão da casa dela. Aí o bolo está entrando, o dinheiro está entrando, aí o dinheiro sai, aí ela vai comprar o pão lá de não sei de onde, com o dinheiro que entrou, ela não sabe quanto que é o lucro. Aí, fechou o mês e, gente, mas não tem dinheiro. Mas a fatura está lá, no cartão, para ela pagar. Aí já embolou tudo. Aí aquilo que era uma vantagem virou uma desvantagem. É verdade. Entendeu? Então, é importante vocês terem essa noção, não é um jogar para frente assim, depois a gente vê. Tem que ter essa noção. Entendi. Você entendeu, Neilton? Entendi, com certeza. Porque isso faz muita diferença. Então, igual vocês falaram assim, porque aí quebrou um carro, que aí não sei o quê. Tem que ter na empresa um espaço para emergência. Por isso que quando eu falei é igual da casa, a casa a gente não tem... É porque as pessoas normalmente não fazem isso, então não é uma coisa tão normal, mas todo mundo devia ter o quê? Montar uma reserva de segurança. A empresa também precisa ter, porque quando acontece uma emergência, não é do lucro que tu tira, é da parte de emergência. Entendi. Se eu vou... Por isso que eu falei que se o programa divide esse dinheiro para vocês, porque o dinheiro, esses 22 mil que eu falei, né, por alto aqui, ele não é 22 mil que é lucro, ele devia ser separado. Uma parte vai para reinvestir, outra parte vai para reserva de emergência, outra parte é para isso aqui. E aí, quando as coisas acontecem, tem cada coisa no seu quadrado. O dinheiro não pode ser tudo para a mesma coisa. Você olhar uma mesma conta, um mesmo número de dinheiro, e aquilo é para tudo. É para reinvestir, é para o translado de vocês, é para a emergência que acontece. Isso não é organização. É o que a gente sempre faz, né, na realidade, né? Entendeu? Eu atendi uma moça na mentoria que ela fala assim, não,
Eu sou toda controlada, não uso cartão de crédito, entendeu? Todo mês eu estou guardando aí 500, quase R$ 1.000 por mês. Tô bem, não sei o quê. Aí tá bom. Quando você vai lá ver os números, você tem plano de saúde? Não, não tem plano de saúde, porque aí eu uso esse dinheiro para quando eu preciso ir para o médico. Aí, tá, aí, não, e esse negócio da obra aqui que eu tô vendo aqui? Não, aí eu peguei daquele dinheiro para fazer a obra. Fez uma misturada só. Então, tipo assim, ela não tem plano de saúde, ela também tem uma reserva de segurança, ela não tem nada, ela só tem um hábito de juntar dinheiro. E ela acha que está tudo bem, porque ela não tem cartão de crédito, porque está vendo dinheiro ali e está tudo bem. Não está. Não é assim. Então, eu vou pensar aqui no que a gente conversou. Sim. Vou entrar em contato também com amigos meus dessa área, para entender o que é o melhor caso para vocês. E entro em contato. Agora, vai acabar aqui, eu vou entrar numa mentoria e depois eu vou para o médico, então eu provavelmente só vou conseguir ver isso entre umas 7... Amanhã eu vou conseguir parar e ver isso melhor. Porque hoje eu já vou sair. Só para vocês saberem, mas aí eu vou entrar em contato com vocês entre amanhã e sábado, sem tardar, porque domingo eu também já viajo. E aí eu já conversa. Vê se você pode fazer e ajudar a gente aí, tá? A gente hoje precisa muito, porque o que acontece? A gente às vezes acha, só nesse nosso pouco tempo aí de bate-papo, a gente acha que é uma coisa muito simples, né? O que você falou. Entra o dinheiro e você pega daquele dinheiro ali, paga tudo, entendeu? Mas se puder organizar o dinheiro... Em casa mesmo a gente faz isso, tá entendendo? É uma situação bem complicada. Porque a gente, na realidade, como eu te falo, mas que não tem nenhum especialista em finanças, né? Sim. Não, eu vou te falar, cara, que na mentoria... Isso é muito mito, tá? Aqui na mentoria, eu já atendi contador, administrador, professor de matemática. O que mexe com dinheiro não é só técnica, é muito emocional também. Muito emocional. Então, não é só ter a planilha, porque eu também tinha e não era nada organizado. Então, não é só ter planilha, não é ter diploma, as coisas que a gente até, não é o caso de vocês, mas na mentoria, que na faculdade não ensina como fazer, não ensina. Então, assim, fiquem em paz, vocês ficam preocupados, se é que a gente não é especialista. Eu já atendi especialista, não adianta, entendeu? Não, bacana, Sulamita. Então, a gente vai ficar te esperando aí, esperando uma resposta aí, tá bom? Tá, ok. Muito obrigada, tá? Eu que te agradeço muito. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. Tá bom, Sulamita, é um prazer revê-la, tá bom? Manda um abraço pro seu pai, pro seu esposo. Tá bom, manda um beijo também para toda a sua família, Nilma, galera lá. Eu liguei para ela, falei assim, a Sulamita parece a filha do pastor Arnaldo, Isso falei mesmo. para ela hoje. Tá bom. Gente, eu vou falando com vocês, tá bom? Tá bom. Beijo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.